Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando o direito internacional dos direitos humanos? Agora a gente vai falar da natureza jurídica da Declaração Universal de 1948. Essa Declaração Universal, tecnicamente, ela não é um tratado, porque essa declaração não passou por procedimentos, tanto internacionais como internos, de celebração de tratados. A priori, a declaração seria somente uma recomendação das Nações Unidas que foi adotada sob a forma de resolução pela Assembleia Geral. A declaração ela consubstancia, na verdade, uma ética universal em relação à conduta dos Estados no que se refere à proteção internacional dos direitos humanos. Então, apesar dessa declaração não ser uma declaração em stricto sensu, porque nasceu, na verdade, de uma resolução, o certo é que essa declaração universal ela deve ser entendida, primeiramente, como a interpretação mais autêntica da expressão de direitos humanos e liberdades fundamentais. Em segundo lugar, é possível até mais necessário qualificar a Declaração Universal de 1948 como uma norma de jus cogens internacional. Os jus cogens são normas imperativas de direito internacional e a prática verifica a invocação generalizada da Declaração Universal de 48 como uma regra adotada de jus cogens, e essa invocação ela não tem sido contestada sequer por os estados mais acusados de violações dos dispositivos da Declaração de 48. A declaração ela tem significado, então, como um código ético universal de direitos humanos. Então, pessoal, para alguns juristas, a Declaração de 1948 ela é uma extensão da Carta da ONU que a gente falou, a Carta de São Francisco, porque integra essa carta e é obrigatória para os Estados-membros da ONU no sentido de tornar as suas leis internas compatíveis com as disposições da Declaração de 1948. A Corte Internacional de Justiça, em 1980, ela considerou a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 como um costume que se encontra em pé de igualdade com a Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco. Isso se acrescenta que a Declaração Universal, por ser a manifestação de regras costumeiras universalmente reconhecidas em relação aos direitos humanos, ela vai integrar as normas de jus cogens internacional. Nenhuma derrogação pode, então, ser permitida, a não ser por norma de jus cogens posterior. Então, assim, apesar da Declaração Universal não ter a natureza de tratado internacional, o que a gente pode dizer é que a declaração ela impactou as relações internacionais no mundo contemporâneo, principalmente porque a declaração introduziu no sistema internacional novos parâmetros para se referir à legitimação para estados soberanos. Bom, vamos falar agora de forma mais específica desse impacto internacional e interno da Declaração Universal de 1948. O grande impacto internacional da Declaração Universal de 1948 é em respeito à sua qualidade de fonte jurídica para tratados internacionais referentes a direitos humanos. A declaração ela tem servido de paradigma e de referencial ético para a conclusão de inúmeros tratados internacionais de direitos humanos, tanto tratados no sistema global quanto no contexto dos sistemas regionais. É a partir da Declaração de 1948 que se fomentou a criação de vários tratados referentes a direitos humanos. A declaração ela vai romper com as concepções anteriores decorrentes das modernas declarações de direito, que apenas ressaltavam ora o discurso liberal de cidadania, como, por exemplo, a Declaração Francesa e a Declaração Americana do final do século XVIII, ora aquele discurso social, como, por exemplo, a Declaração de Direitos referente à República Soviética Russa do início do século XX. Então, a gente pode dizer que a Declaração de 1948 ela vai trazer uma concepção inovadora, vai atribuir aos direitos humanos um caráter de unidade indivisível daquelas gerações, vai estabelecer uma inter-relação entre eles e também uma relação também de interdependência. Então, a gente pode dizer que só o reconhecimento integral de todos esses direitos vai poder assegurar a existência de cada um deles. Por exemplo, a gente pode dizer que sem a efetividade de gozo de direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos vão se reduzir a meras categorias formais. É daí que vem essa ideia de indivisibilidade e interdependência entre todos os direitos humanos. Pessoal, essa ideia de integralidade, interdependência e indivisibilidade quanto ao conceito e à realidade dos direitos humanos, que, de certa forma, está implícita na Carta das Nações Unidas, foi sistematizada
e ampliada na Declaração de 1948 e também depois é reafirmada definitivamente nos Pactos Universais de Direitos Humanos de 1966 aprovados na Assembleia Geral. Então, esses pactos de 1966 são o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos, como eu disse, foram aprovados em 1966. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar estudando esse sistema do direito internacional dos direitos humanos. Até mais!